Olá todo mundo que sintoniza aqui a nossa RPTV com o programa Sociedade, Política e Negócios, aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui para a região da Grande Campinas, também canal 5 para a cidade de Piracicaba. E como sempre, toda sexta-feira, esse programa é gravado, obviamente, estamos aí gravado. Às 6 da tarde você vê ele aqui na RPTV da sexta-feira e no domingo a partir aí do meio-dia. A gente faz o resumo das principais notícias do que mais importante aconteceu aí durante a semana, né? Trazemos alguns vídeos também, captados aí pela internet, algumas coisas aqui da nossa cidade e da nossa região. E a gente começa o resumo desta semana, que começou aí na segunda-feira, dia 20 de maio, no outono brasileiro. Aliás, né, final de semana vai fazer bastante frio, então você que pretende acordar um pouco mais cedo, fique ligado que a partir de amanhã, sábado, a temperatura vai despencar aqui na nossa região. Bom, a primeira informação importante da semana, na segunda-feira, o governo quer reduzir o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. A proposta é cortar aí de 10% para 3% a participação do governo no subsídio chamado desconto dentro do orçamento do FGTS, que é o Fundo de Garantia aí por Tempo de Serviço. Isso tiraria 630 milhões de uma verba total de 66 bilhões. A mudança ainda precisa de apoio do Ministério da Economia, do Guedes, né? E também da aprovação do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, o bloqueio de verbas do governo foi superior a 40% em 300 projetos, né? Perderam dinheiro as áreas sensíveis como contenção de cheias e inundações, a prevenção de uso de drogas e assistência à agricultura familiar. A gente sabe que o Brasil está passando por um momento crítico já faz algum tempo, né? Desde 2013, 2014. A projeção do nosso PIB, Produto Interno Bruto, era para aumentar um pouquinho, em torno de quase 3% na previsão, se o país começasse a andar aí no começo do ano, coisa que não aconteceu. E a gente vai estar falando disso daqui a pouco, a respeito das manifestações do próximo domingo. Eu tenho um texto aqui sobre os políticos do país, sobre a briga dos deputados com o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Tem o Arnaldo Jabor falando um pouco aí, uma reflexão para você ver quem é que colocou a gente nesse buraco em que nós estamos. Vamos falar também aí do Niki Lauda, que é um eterno campeão que faleceu essa semana. Vamos falar aí que o PT quer silenciar o Lula. Teve até onça aqui na cidade de Americana, aliás, a quarta ou quinta, né? Temos um discurso aí do deputado Ottoni de Paula, que fala aí a respeito das verdades do nosso Congresso, Senado e Câmara dos Deputados, enfim. Mas esse bloqueio de verbas vai durar durante algum tempo, até aumentar aí o produto interno bruto, a arrecadação, aliás, que foi melhor nesse mês agora de abril, desse trimestre inicial, quadrimestre, né? Inicial dos últimos anos, né? Bom, o Supremo vai decidir essa semana, aliás, já decidiu, né, que a homofobia é crime. Essa notícia aqui da segunda-feira, mas já estou adiantando, porque obviamente já estamos aí sabendo o que aconteceu aí com a aprovação do Supremo Tribunal Federal, decidindo que a homofobia é crime. Vamos falar um pouquinho agora Obrigado, hein? Da virada cultural que reuniu 5 milhões de pessoas na cidade de São Paulo. Você tem aí as imagens, né? Eu mandei um outro vídeo, mas a gente não conseguiu captar. Isso aí foi sensacional, beleza? Participação aí da população da cidade de São Paulo, já há muito tempo. Inclusive, isso também acontece no interior do estado de São Paulo. Mas a população é uma coisa a se pensar. O que deixaram de lixo na cidade de São Paulo são 24 horas ininterruptas de shows. Você deve estar sabendo o que acontece na virada, né? Até aí, beleza, parabéns, nota 100 aí para a administração lá da cidade de São Paulo. Quer dizer, teve alguns shows lá que podiam, né, deixar de ter acontecido, que não ia fazer falta nenhuma. Mas como de repente a gente não decide nada, mas a quantidade de lixo que foi deixada no centro, quer dizer, em todos os pontos onde aconteceu aí, onde aconteceram, né, esses shows lá na cidade de São Paulo. Mas é bem legal, está aprovada aí a virada cultural na cidade de São Paulo. Bom, manifestações de domingo, virando para cá. A gente tem aí manifestações, muitos dizem que foi orquestrada pelo próprio governo, outros dizem que é uma expressão popular de apoio ao próprio governo. Porque a gente está vendo aí a necessidade do país andar, como falei agora a respeito aí da queda do PIB brasileiro, e o país não anda, porque fica nessa briga entre os deputados, senadores e o governo.
E a gente precisa realmente fazer o país andar. Então teve muita história durante essa semana. A gente vai mostrar os vídeos daqui a pouco também a respeito de tudo que aconteceu na parte política, né? Mas o que é interessante destacar é que nesse final de semana, domingo, vão acontecer as manifestações aí de apoio ao governo. Eu tenho aqui um vídeo e aproveitando dar o meu apoio a essa manifestação para que os deputados façam as coisas para o Brasil e não em interesse próprio ou interesse partidário. Se isso for bom para o deputado X, vai ser bom para o governo, e como eu quero que o governo se exploda, a gente não pode votar nessas medidas que vão fazer bem aí para o governo e fazer bem aí para a população brasileira. Então vamos colocar aqui nosso apoio a essa manifestação que acontece nesse domingo nas principais capitais do Brasil. Vamos ver o que é que vai acontecer, se de repente a população realmente vai engajar. Vamos mudar esse trem no Brasil, pessoal. Vamos mudar esse negócio aí na nossa mão. Não tem que ficar com mimimi, não, com cheio de dedo, educadinho. Vamos buscar aí o centro, a governabilidade, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos mudar esse Brasil, não dá para ficar na nossa vaselina que tá aí, não. Não dá para mudar, vamos embora, pô. Vamos mudar esse país, pô. Eu estou botando o meu na reta por vocês, ou tu acha que eu não estou ameaçado o tempo todo? Sim. Estou botando o meu na reta por todo mundo, e por mim também. Vamos embora, pô. Vamos mudar esse Brasil. Pode confiar, o Brasil vai dar certo. Grandes setores da mídia não estão satisfeitos com o meu governo, que é um governo de austeridade, é um governo de responsabilidade com o dinheiro público, é um governo que não vai mentir, que não vai aceitar negociações, não vai aceitar conchavos. E ponto final. Quer um presidente vaselina para agradar todo mundo? Não vai ser eu. Eu não vou sucumbir. Pretendo mudar o destino do meu Brasil ontem. Tá, e se você prestou atenção, você viu aí que o primeiro texto do Bolsonaro, a primeira imagem foi de 2018, quando ele era candidato, e depois ele falando a respeito do que ele está encontrando, né? Junto aos deputados e senadores, que sem os deputados e sem os senadores, todas as propostas do governo que não forem aprovadas, a coisa não vai andar realmente, né? Agora, não sei se você prestou atenção também, só de falar que essa manifestação iria acontecer, o governo teve votado, né, várias medidas provisórias, inclusive antigas, que eram até do governo Temer, né, que estavam para ser votadas aí, mas o que é de interessante é que muita coisa foi votada durante essa semana. Por exemplo, essa colocação aí do COAF que volta para o Ministério da Economia do Guedes, retiraram do Moro, cantaram dizendo que é uma vitória sobre o juiz Moro. Agora, vitória sobre quem quer consertar o país. Todos esses presos estão aí, deputados, senadores, ex-presidente da República, dois, na verdade, né? Entre outros, empresários do primeiro escalão aqui do Brasil, são presos pelo juiz Moro. Tem gente que faz questão de denegrir a imagem do juiz, tentar pelo menos, que não vão conseguir, né? Mas tanto faz, você pode ter certeza, você que vota contra, você que está naquela parte de quanto pior, melhor, o juiz Moro e o Paulo Guedes são os mais inteligentes, tecnicamente falando, a respeito dos ministérios, as pastas que eles estão aí administrando. Você acha que não vai ter conversa com o juiz Moro, que agora é o ministro, e o Paulo Guedes? Você acha que de repente as coisas não vão? Todo esse pessoal aqui, ó, tá com o rabo preso. O Alencar Santana Braga do PT, isso aqui do estado de São Paulo, tá? O Alexandre Leite, Democratas. Arlindo Quinaglia, ou Chinaglia, como queiram, do PT. Baleia Rossi, do MDB. Baleia Rossi está sempre circulando aqui na cidade americana, né, prefeito? O Carlos Aratini, do PT. Davi Soares, do DEM. Fausto Pinato, do PP. Genuíno Zuliani, do DEM. Guilherme Mussi, do PP, né? Herculano Passos, do MDB. Ivan Valente, do PSOL. Luiz Erundina, do PSOL. Maria Rosas, do PRB. Milton Vieira, do PRB. Newton Tato, do PT. Orlando Silva, o pessoal aqui de Americana conhece bastante, né? Orlando Silva, do PC, do B. Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade. Paulinho, né? Todo mundo conhece também. Paulo Teixeira, do PT. Policial Kátia Sastre, do PL. Olha só, policial votando contra, hein, policial? O rabinho preso aí também, né? O Roberto Alves, do PRB. Rui Falcão, do PT.
e o Vinícius Carvalho, do PRB, são os deputados aqui do estado de São Paulo que votaram para que o COAF saísse da pasta do Moro e fosse aí para a pasta do Paulo Guedes. Quer dizer, vai estar tudo em casa do mesmo jeito, né? Alô, Paulo Guedes e juiz Moro, hoje ministro, você podia começar por aqui. Tem uma lista aqui para começar a pesquisar. Aposto que se pesquisar aqui vai encontrar, né? Esses deputados que votaram para tirar aí da pasta do Moro o COAF, que agora está na pasta, onde já estava, diga-se de passagem, na pasta da economia, ok? Vamos aproveitar nessa história, já emendar, pode vir nessa aqui mesmo. O apresentador, eu não sei se ele é jornalista, radialista, eu sei que ele é o Gilberto Barros, o Leão. Tem um texto que ficou muito polêmico durante a semana, onde o próprio Bolsonaro, ele retuitou esse texto, ou ele compartilhou aí para todo mundo, né? Um texto que não é dele, mas que fala as verdades a respeito do relacionamento dos políticos, dos deputados e senadores, o que eles querem para fazer a coisa acontecer no Brasil. Vamos ouvir aí o Gilberto Barros. Atenção, Brasil! O texto que Bolsonaro publicou pela manhã. Bastaram 5 meses de um governo atípico, entre aspas, sem jeito, com o Congresso e de comunicação amadora, para nos mostrar que o Brasil nunca foi e talvez nunca será governado de acordo com o interesse dos eleitores, sejam eles de esquerda ou de direita. Desde a tal compra de votos para a reeleição, os conchavos para a privatização, o mensalão, o petrolão e o tal, entre aspas, presidencialismo de coalizão, fecha aspas, o Brasil é governado exclusivamente para atender aos interesses de corporações com acesso privilegiado ao orçamento público. Não só políticos, mas servidores sindicalistas, sindicalistas de toga e grupos empresariais bem posicionados nas teias do poder. Os verdadeiros donos do orçamento. As lagostas do Supremo Tribunal Federal e os espumantes com 4 prêmios internacionais são só a face gourmet do nosso absolutismo orçamentário. Todos nós sabemos disso, mas queríamos acreditar que era só um efeito de determinado governo corrupto ou cooptado. Na próxima eleição, tudo poderia mudar. Infelizmente não era isso, não era pontual. Bolsonaro provou que o Brasil, fora desses conchavos, é ingovernável. Descobrimos que não existe nenhum compromisso de campanha que pode ser cumprido sem que as corporações deem suas bênçãos, sempre a contragosto. Nem uma simples redução do número de ministério pode ser feita. Corremos o risco de uma MP, medida provisória, caducar e o Brasil ser obrigado a ter 29 ministérios e voltar para a estrutura do Temer. Isso é do interesse de quem? Qual é o propósito de o Congresso ter que aprovar a estrutura do Executivo, que é exclusivamente do interesse operacional do Executivo, além de ser promessa de campanha? Querem, na verdade, manter nichos de controle sobre o orçamento para indicar os ministros que vão permitir sangrar esses recursos para objetivos não republicanos. Historinha com mais de 500 anos. Tá certo, essa aí é um texto longo, né? Foi repassado pelo presidente Bolsonaro. Pode cortar o leão de baixo, por favor, aí, Até Arthur. o momento,
Vamos cortar como o ar. todas as suas ações Alô, Arthur. foram os... Corta aí o presidente, obrigado. O presidente não, o Gilberto Barros, né? Explicando mais ou menos do que precisa para se governar o Brasil, o que o presidente Bolsonaro encontrou quando chegou por lá. Muita coisa disso aí já voltou atrás essa semana, com essa manifestação de domingo. A gente viu aí que o desmembramento de um ministério para 2 ministérios já não vai acontecer. Aquele jabuti que foi colocado, jabuti é aquela coisa que de repente não está fazendo parte da história e o pessoal coloca lá para ser votado junto, a respeito de tirar o poder de fiscais da Receita Federal para que comunique crimes que de repente possam estar vendo sem aí autorização judicial, quer dizer, isso voltou atrás também. Quer dizer, as coisas já foram votadas, né? Muita coisa já andou também. Então, o pessoal tem que ficar esperto, né? Porque o pessoal deixa passar um pouco tempo e lá na outra semana, quando o pessoal já esquece, eles vão lá e votam aquilo que eles querem. Então, o pessoal tem que ficar ligado e cobrando realmente o seu deputado federal, o seu senador, seu deputado estadual, através aí das redes sociais. Porque a gente sabe que o presidente foi eleito aí, ele que tinha 7 segundos de televisão, era isso? Um pouco mais, um pouco menos, e foi eleito através das redes sociais com mais de 58 milhões de votos. Vamos lá então. Tempos atrás, o Arnaldo Jabor, que já não está mais aí fazendo comentários na Rede Globo, porque ele faz um comentário realmente incisivo e verdadeiro, né? Isso aí aconteceu o ano passado. Nunca mais vi o Arnaldo Jabor, o pessoal está deixando de lado o Arnaldo Jabor lá na Rede Globo. Aliás, a Rede Globo está fazendo aí cortes no salário dos figurões, das estrelas, tipo Faustão, Galvão Bueno, Ana Maria Braga, William Bonner e outros diretores, né, que vão ter os cargos extintos por lá também. Está faltando dinheiro, já começou a faltar. Bolsonaro avisou vocês, né? Vamos lá então com o Arnaldo Jabor, fazendo aí uma reflexão a respeito do por que estamos nessa situação. Cadê o Arnaldo? Não achou o Arnaldo aí? O Arnaldo da Rede Globo. Não conseguiu aí, Arthur? Tá certo, você quer colocar a Jandir? Aí, exato. Vamos lá com o Arnaldo. O Instituto Lula diz que Lula nunca cometeu crime algum, mas esqueceu de dizer que o Lula, Dilma e o PT sofrem da chamada síndrome da amnésia generalizada. Ninguém lembra de nada. Farei perguntas. A senhora presidenta comprou refinaria de Pasadena pagando 30 vezes mais do que o preço real? Não sei. Eu não vi o papel que me mostraram na Petrobras. Distraída que eu sou. E o senhor Lula? Em uma foto, o senhor estava no apartamento triplex com o Léo Pinheiro. Ah, é que agora a OAS tem um departamento de artes e decorações. O Léo estava escolhendo a cor das paredes, ele tem bom gosto. E o senhor conhece o Paulo Gordilho, que estava consigo na foto lá no sítio, os dois juntos? Não. Ah, é que os desconhecidos gostam de tirar selfies comigo. O senhor não lembra dele? O senhor estava bebendo uma cachaçinha com ele na foto? É que eu acho que eu estava meio alto. Mas por que o Gordilho mandou um e-mail para a filha dizendo que ia com o Léo a um churrasco no seu sítio? Olha, eu me lembro das chuletas, das picanhas, mas não lembro do... Como é o nome? Gordinho? Ah, eu acho que ele era o churrasqueiro. Pois é, senhores, nada aconteceu nunca. Nós nos iludimos nesses últimos 2 anos. Lula e o PT nunca pecaram. Apenas sofrem de uma crise de identidade. Aliás, eu também me sinto meio vazio. Eu falo na TV, no Jornal da Globo? Não sei. Qual é o meu nome mesmo? Não lembro. Esse é o Arnaldo Jabor, sempre sarcástico, né? Mais uma colocação também. Vamos aproveitar que nós estamos colocando os vídeos aí, logo no começo aqui do programa. Antes disso, vamos direto aqui então para o anterior a esse, viu, Arthur? A Jandira discutindo aí com o Paulo Guedes. Eu acho muito interessante a verdade que o Paulo Guedes coloca nessa discussão. Vamos ouvir. E o que mais me choca é ver o comandante da equipe econômica chegar aqui e falar que há 50 milhões de pessoas sem vaga no mercado de trabalho e há 4 meses eu espero o governo dizer como é que vai gerar emprego, ele ainda não disse. A situação que ela, inclusive, traça, eu tinha me referido aqui já anteriormente num debate desse tipo. Quem fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com 5 meses ou 4 meses e dizer, olha, tem um desemprego enorme.
tem 50 milhões de pessoas desempregadas. De onde virá o crescimento? Virá assim que nós repararmos os rombos causados. Porque os rombos foram amplos, gerais e irrestritos. Foi rombo na Petrobras, rombo na Telebrás, rombo no fundo da Petrobras, de 20 bilhões, rombo no fundo do Correios, rombo no Correios, rombo no fundo do Correios, no Postal. Quebraram mesmo, muita coisa. É difícil consertar. E pior, não é só ter quebrado. O pior é que o futuro é um buraco que só cresce. É um buraco fiscal que ameaça engolir o Brasil. Então, os investimentos só vão voltar, e a trajetória de crescimento, desde 2010 até 2018, é 0,5% de crescimento, está crescendo 1%. Eu até podia dizer, está crescendo o dobro do que vocês cresceram. Mas nós não vamos dizer isso, porque o crescimento é medíocre, é absolutamente medíocre. Agora, para quem está tão seguro do que estava fazendo, eu só tenho um aceno. Nós estamos tentando ir para o caminho da prosperidade, e não para o caminho da Venezuela. É isso que eu tenho a dizer aqui. Acertem as palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, tempos atrás, né? E tem uma outra colocação a respeito. Tivemos aí manifestação no meio da semana, da outra semana, quarta-feira, né? Quarta-feira, não essa aqui, a outra passada, a respeito dos cortes, contingenciamento aí das verbas da educação. Coisa que já aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. Todo governo faz isso, né? No próprio governo do Luiz Inácio Lula da Silva, da Dilma, do próprio Temer, né? Agora fizeram aí estardalhaço em cima dessas histórias do contingenciamento aí, que já voltou inclusive 1 bilhão e 200 milhões aí para a pasta da educação, que ninguém quer, obviamente, deixar a educação sem dinheiro, sem recurso. Mas o que acontece aí nas faculdades, nem vou mostrar aqui de novo, que você já deve estar aí por aqui, né? Bom, seguindo aqui com o programa, daqui a pouquinho tem mais vídeos, né? A desigualdade sobe pelo 17º trimestre e bate recorde, né? Pequena reação do mercado de trabalho em 2018, olha aí, para você ter uma ideia. Isso acontece, acho que é no Morumbi, aqui em São Paulo. Um prédio, vários prédios de altíssimo padrão, uma piscina por andar, tá vendo? Uma maravilha aqui no Morumbi. E a favela do lado de baixo. Então você tem aí a elite da cidade de São Paulo, a elite brasileira, e o pessoal da favela do outro lado, né? Pessoal das comunidades, como eles gostam de dizer. Né? Para mim, é favela realmente pessoal que não tem aí condição de moradia, não tem condição porque não tem emprego, só vivem de bico, enfim, falta aí um olhar especial do governo para essa população mais carente do Brasil, desde há muito tempo, né? Desde tempos atrás, e teve muita gente que disse que ia fazer isso e acabou não fazendo, né? A gente sabe, aí são 13 milhões de desempregados, somar todo mundo dá mais de 30, né? Os desalentados, subempregados, enfim, por aí vai. Bom, o número de presos no estado de São Paulo quadruplica sob o governo do PSDB. 216 mil estão presos. É uma ótima notícia, pelo menos o pessoal está sendo preso. Agora, se juntar todos os mandados de prisão que não foram cumpridos, vai faltar cadeia. Aliás, vai ter que fazer muito mais cadeia, porque não vai dar para colocar todo mundo. O pessoal já vive, se é que a gente pode dizer, viver dentro de uma penitenciária como essa aí, um em cima do outro, né? É uma masmorra no que acontece aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Se você for mais para o norte e nordeste, você imagina como é que a coisa é diferente por lá. Ceará, por exemplo, onde teve aquelas rebeliões aí no começo do ano, inclusive o governador de lá pediu ajuda para o ministro da Justiça Moro, aquela coisa toda com as tropas, né? Ele que é da oposição, mas teve que pedir arrego, né, para o ministro Moro. Certo? Bom, vamos seguindo por aqui. Aos 70 anos de idade, morreu o Niki Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1. A gente vai ter um vídeo aí para você que não conhece. O Niki Lauda, que foi realmente um dos maiores pilotos de todos os tempos. Ele quase morreu várias vezes, inclusive nesse acidente. Eu não tenho a imagem aí, mas um acidente terrível, onde ele ficou praticamente sendo consumido pelo fogo dentro do carro, né? Mas o mais impressionante é que praticamente nem 2 meses depois desse acidente, ele já estava de volta aí nas pistas de Fórmula 1 e só não ganhou do James Hunt, se não me engano, porque na última corrida, como estava chovendo bastante lá no Grande Prêmio do Japão, ele achou melhor segurar, porque Deus já tinha dado uma força para ele, será que ia dar 2 vezes, né? Enfim, ele sofreu aí alguns problemas de saúde, já teve um transplante, um outro transplante de pulmão, e acabou falecendo aí aos 70 anos de idade, Niki Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1. Esse vídeo que a gente está colocando para você, coloca mais uma vez aí, Arthur,
esse vídeo, os fãs dele aqui no Brasil, todo mundo chegando, querendo uma foto, querendo um autógrafo, tocar aí na mão do Niki Lauda, é um cara muito bem querido, né? Tanto para o pessoal que faz parte aí do circo da Fórmula 1 e do círculo de amizades aí dos pilotos de Fórmula 1, enfim, dos mecânicos e tudo mais. É uma grande perca, realmente. Aos 70 anos morre Niki Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1. Seguindo por aqui, o Bolsonaro muda o tom e elogia o Legislativo na campanha pela reforma da Previdência, que, segundo o próprio Bolsonaro e os ministros envolvidos, deverá sair nos próximos 60, 90 dias. A Janaína Pascoal diz que vai deixar a banca do PSL, bancada, e está questionando aí o pessoal do PSL. A Janaína realmente ela é dura na queda, né? O que aconteceu durante essa semana, algumas discussões entre os próprios membros aí do PSL, e ela bate firme, bate legal. Janaína, sou fã dela. Decreto das armas libera a compra de fuzil por qualquer cidadão. Ponto. Isso aí já mudou, já não existe mais. Já tem um outro decreto que está aí, facilitando a vida das pessoas que moram no campo. Fazendeiros, sitiantes, chacareiros, né? Pessoas que podem comprar aí armas com poder de fogo um pouco maior. Tipo, não sei se um fuzil, mas uma espingarda, alguma coisa, né? Porque afinal de contas, outro dia o cara estava dando um exemplo. Você sabe que no Brasil, principalmente na divisa aqui do Paraná, Mato Grosso, está sendo invadido por javalis, principalmente que vem aí de países mais ao sul, Paraguai, Uruguai, a própria Argentina, né? Esses javalis, quando cruzam com o porco tradicional, ficam animais ferozes, que ninguém consegue deter a não ser na bala, né? Eles comem cães, eles comem gado, né? Bezerros principalmente, mas atacam até animais de grande porte, tipo boi mesmo, né? Ovelha, carneiro, esse tipo de coisa é uma perca tremenda para os fazendeiros aqui dessa região. Javalis são centenas, milhares, que comem plantações inteiras. Imagina você se depara com um bicho desse e você desarmado aí numa fazenda no meio do mato. Como é que você faz? Vai virar comida de javali, né? Esse é um dos motivos, entre outros, né? Para se defender também de invasores e tudo mais. Vamos por onde? Agora vamos seguindo. A Receita vai criar equipe especial para investigar aí Flávio Bolsonaro, Queiroz e mais 93 pessoas. E pela primeira vez falaram aqui do presidente, né, do Ceciliano, presidente petista da Assembleia do Rio de Janeiro, e mais 7 deputados estaduais estão na mira também. Dinheiro por dinheiro, o Queiroz mexeu só um pouquinho perto do Ceciliano. Ceciliano mexeu aí alguns milhões, né? Mas tudo bem, está aí na bola da vez. O pessoal está pedindo para a gente vir para o intervalo comercial e, na sequência, eu volto aqui para falar da onça que apareceu aqui na cidade americana, mas eu fico contente e triste também, porque o ser humano vai invadindo o habitat desses animais e eles têm, por instinto de sobrevivência, invadir aqui também a área dos humanos, né? E mais uma onça dentro da cidade americana, deve ser a terceira ou quarta, né? Fora capivara, que de repente anda aqui no centro da cidade, jacaré aqui na represa e também aqui na Avenida Brasil. O americano está muito bem em animais silvestres, né? Vamos lá para o intervalo comercial, vou tomar um cafezinho em Ibiporá, é bom você experimentar. Aliás, final de semana estarei lá na fazenda do café Ibiporá, época de colheita. O pessoal já está começando aí a secar, a torrar o café. Vem aí uma nova safra, né? Tá difícil hoje. Do café Ibiporá. Muita gente fala Ibiporã e muita gente fala Ibiporá, que é uma palavra tupi-guarani, terra bela. É isso? Terra bela é um café 100% natural, sem nenhuma gota de agrotóxico. A gente volta já. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19 3408 6464
ou 98317-6642. Não perca esta oportunidade. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade, Política e Negócios, falando aqui da nossa sociedade, dos políticos principalmente, das coisas que estão acontecendo no Brasil. Bom, para variar, tem muita coisa para falar e mostrar para você aqui, né? Bom, a Câmara aprova aéreas estrangeiras no país e volta na mala grátis, Lula, né? O que aconteceu aí que você colocou? A Câmara aprova aéreas estrangeiras do país e a volta da mala grátis. Nas linhas domésticas, passageiros passam a ter direito aí a uma mala com até 23 quilos nas aeronaves acima aí de 31 assentos, né? E essa aprovação dessa medida provisória vai ser legal porque a ideia é baratear aí o custo da passagem e facilitar a vida aí das pessoas que estão aí utilizando a malha aérea aqui no Brasil, que é um país de dimensões continental. Maia e Major Vitor Hugo, líder do governo, trocam farpas e rompem relação. É esse bate-boca que está acontecendo já há algum tempo, mas lá na frente o pessoal conversa e vai se acertando, né? Você que deve ir para a Caixa Econômica Federal, fique ligado. A Caixa vai perdoar dívidas de correntistas. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o Banco Público está lançando aí um programa de renegociação de dívidas que poderá beneficiar aí até 3 milhões de clientes. Serão oferecidos descontos de 40% até 90%. E 40% até 90%, total dos débitos chega aí a 4 bilhões. E o presidente disse que pelo menos 1 bilhão poderá ser aí recuperado. 1 bilhão poderá ser recuperado. É melhor 50% de alguma coisa do que 100% de nada, né? É isso aí. Esse caso aqui, agora esse vai ter um vídeo, vamos voltar para cá. Isso aconteceu aqui na cidade de Paracatu de Minas. Assassino esfaqueia ex-mulher, invade a igreja, mata mais 3 em Paracatu. O agressor também foi baleado pela polícia e está internado. Olha só o vídeo, veja se você consegue entender uma coisa dessa. Hudson Aragão, de 39 anos, atacou a ex-namorada Heloísa Andrade na casa da irmã dele ontem à noite. Depois, invadiu a igreja que frequentava e atirou contra um grupo que fazia uma oração. Segundo a polícia, o alvo seria o pastor, que aparece correndo, aí você vê no lado esquerdo do vídeo. Ele conseguiu escapar, mas Hudson matou o pai do pastor e 2 mulheres. Policiais atiraram no assassino, que foi internado em estado grave. Segundo as investigações, o pastor da igreja vinha recebendo ameaças de Hudson. Tá certo, estava aqui mandando um recado, o pessoal está vazando para a gente, mas você viu só que coisa, né? Aí deve ter algum rolo, o pessoal está falando que tem realmente entre o cidadão aí e o pastor que saiu correndo lá no fundo, não sei se você prestou atenção, dá para voltar um pouquinho, isso é o áudio mesmo, ele saiu correndo, apenas quebrou o pé, o pai dele foi baleado, depois ele acabou fazendo refém uma mulher, dá uma olhada, tá vendo lá no cantinho, ó, o pastor ele já viu que alguma coisa ia acontecer. O pessoal do Deixa Disso chegou, mas não deu certo não. Olha, aí é um momento que ele atira no pai do pastor, né, que depois ele voltou para executar e acabar com a vida aí do pai do pastor. Aí teve uma cidadã, né, que ele fez de refém e acabou assassinando ela também. Ah, louco, né? Coisa, mundo de louco. Bom, vamos seguindo por aqui. A Câmara impõe derrota ao governo e tira o COAF do Sérgio Moro. Já falamos disso aqui, não considero isso uma derrota. Lógico que ficaria muito melhor na mão aí do Sérgio Moro, mas está na mão do Paulo Guedes. Então está em casa também. Aqui mais uma, né? 6 turistas brasileiros morreram no Chile após vazamento de gás. Aqui da nossa região de Hortolândia, inclusive 2 pessoas aqui da região. O pessoal foi comemorar aí o aniversário da filha mais velha, acho que era 13 para 15 anos, alguma coisa, 13 para 14, não sei exatamente. E algum vazamento, não do gás, mas exatamente de um outro gás, que foi no caso aqui o gás carbônico, né?
o pessoal acabou falecendo, a família inteira, né? Pai, mãe, um garoto aí de 11 anos e a menina que faria aniversário durante essa semana aqui agora, uma tragédia brasileira lá no Chile. É muito triste realmente. Bom, seguindo por aqui, a desistência do Mais Médicos cresce e chega a 19%. O pessoal não consegue colocar aí os brasileiros em pontos estratégicos do país, lá dos rincões do norte, no centro, lá do nordeste, alguns pontos aqui do centro-oeste também, difícil de colocar o pessoal. Mas, né, sempre há tempo para o pessoal se ajeitar e colocar as pessoas onde elas mais precisam. Esse evento aqui que eu vou falar para você deixou muita gente revoltada. Isso aconteceu na Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção. A ideia pode ter até um sentido no inicial, mas evento com passarela de adoção cria polêmica no Mato Grosso. Crianças que estavam para adoção, você está vendo, olha só, desfilando na passarela como se fossem produtos, né? E você imagina uma criança dessa, por exemplo, que não foi adotada, né? O que passa numa cabeça de uma criança que é colocada numa passarela, se expondo para todo mundo, dizendo, olha, eu não tenho pai, não tenho mãe, preciso de uma família, será que alguém pode me adotar? Aí, terminando o desfile, essa criança não é adotada. O que passa na cabeça de uma criança que é exposta de uma maneira dessa, né? Olha só, isso aconteceu lá no Mato Grosso, né? E olha só, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso. Evento realizado pela Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional lá do Mato Grosso do Sul, OAB-MT. Apoio do Governo do Estado e também do Tribunal de Justiça, expondo crianças de 4 a 17 anos aptas à adoção em uma passarela no Shopping do Pantanal, Shopping Pantanal, em Cuiabá, para que os pretendentes a pais pudessem escolher. Que vergonha, né? Que vergonha isso acontecer. Bom, vamos lá então, vamos mostrar a onça. Vamos mostrar a onça. Funcionários da Goodyear, aqui da cidade americana, você que não é da cidade sabe que temos aqui a empresa Goodyear já há muito tempo, finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, aqui na rodovia Anhanguera, né, as margens da rodovia Anhanguera. Sentiram que tinha alguma coisa no ar diferente, algum barulho diferente. E não é que era mesmo, né? Uma onça parda, tá aí, que foi capturada depois com a ajuda da Polícia Florestal. O pessoal veio, fez tudo certinho, veio, capturou a onça, aí depois ela foi solta num local não revelado, solta a natureza, tá vendo aí? Essa é a parte bonita da história, a parte legal, né? Então vamos lá, oncinha, saúde para você, que você faça muitos filhotinhos e que a espécie continua, né? Essa é a onça parda, o puma norte-americano, a onça parda aqui no Brasil, tem vários nomes, dependendo da região aqui da América do Sul, da América Latina, das Américas, portanto, né? Bem legal essa história da onça aqui. A Americana já teve uma onça aqui em uma árvore, praticamente, não no centro, mas num bairro bem próximo ao centro da cidade. Já teve uma onça aqui também na região da Rua do Porto, na cidade de Piracicaba. Já teve uma outra onça também em região de Canavial, aqui na cidade americana. Enfim, isso é legal, né? Pelo menos a natureza está insistindo em sobreviver, graças a Deus que a natureza é forte. Está aí então. Bom, vamos continuando com a parte da política, que é o que interessa aqui. Quanto tempo temos ainda? Mais uns 10 minutos, um pouco mais, né? Teve um discurso interessante aqui do deputado Ottoni de Paula. É um discurso longo, né? Mas a gente vai encurtar ele um pouquinho, viu, Arthur? Que ele fala a respeito das verdades que acontecem lá na Câmara Federal. Vamos ouvir aí o deputado Ottoni de Paula. Quem está na rua é massa de manobra da oposição. Quem é responsável pelo caos da educação nesse país são os 5 meses do governo Bolsonaro ou os 16 anos, porque tem que somar com os 2 anos do vice do PT. O vice do PT é o Temer, ou seja, 16 anos. Por isso é que o presidente chamou de idiotas úteis. Porque são idiotas úteis mesmo. Ottoni de Paula. Ministro, primeiro, bem-vindo a esta Casa do Povo.
a cada 100 milhões, em média, do orçamento das universidades, Vossa Excelência disse que 85 milhões, em média, são para o custeio de professores, corpo técnico e funcionários. E isso o senhor garante que não será contingenciado, não é isso? Desse valor exemplificativo de 100 milhões, 3 milhões em média são apoio de auxílio aos estudantes, como o bandejão, por exemplo. E isso o senhor também garante que não será contingenciado, é isso? Ok. Bem, desses gastos exemplificativos de 100 milhões, 12 milhões são para que o reitor use como quiser. Bem, aí é que está o contingenciamento na ordem de 3,5%. É isso, ministro? Ok. Portanto, o governo faz um contingenciamento de 30% em cima do valor que o reitor tem liberdade de usar. Pois bem, é bom que o povo brasileiro entenda o que é contingenciamento. Não é suspensão, é suspensão de despesa e não corte. Agora, o teatro da oposição vale Oscar. O teatro da oposição é uma indignação seletiva. Senhor ministro, o UOL, janeiro de 2016, manchete: educação perde... Pode voltar para cá? Porque o interessante para falar do deputado Ottoni é a respeito da porcentagem, né? 85% não vai haver contingenciamento, né? Lembrando mais uma vez que essa semana já foi aí liberado mais 1 bilhão e 200 milhões para a educação. 12% para o reitor ter aí a liberdade de fazer o que ele bem entender com o dinheiro. 12% desses 100 milhões, que foi o exemplo aí do Paulo Guedes, né? Então, 12%, a gente pode prever aqui que são 12 milhões. Então, 30% de 12%, que está 3,5%. Deu para entender? 30% sobre 12%. Não é, eu vou dar uma de Dilma aqui agora, vai ser feio, né? 30% sobre 12%, não sobre o 100%, né? É isso aí, deu para entender mais ou menos. Não vou me alongar mais não. Bom, aqui na cidade americana, a CPFL vai investir aí 4 milhões em energia solar. Aqui em Americana, uma usina vai ser instalada na Avenida São Jerônimo e terá capacidade para abastecer 800 residências por ano. Esse é um lance muito legal da CPFL aqui na cidade americana, que é a energia do futuro, a energia limpa, a energia fotovoltaica. Por enquanto ainda está meio caro, mas cada ano que passa fica mais barato, né? Vamos lá, então o Supremo já tem a maioria para criminalizar a homofobia, já falamos disso também. Então a homofobia agora é crime. Libertação dos militares acusados por mortes no Rio deixa lideranças políticas indignadas e viúvas apreensivas. Aqui, antes de se colocar o vídeo, uma pequena colocação. Foram disparados aí 256 tiros, se não me engano, né? 84 tiros, acho que atingiu aí o veículo onde faleceu esse músico e onde teve a participação também de um reciclador, um rapaz que tentou ajudar e acabou sendo baleado. É que setores da imprensa dizem que o músico foi assassinado, foi baleado com 256 tiros. Isso não é uma verdade. Ele foi morto realmente pelo exército, né, pelos soldados, cabos, sargentos, eu não sei exatamente a patente de cada um. Foram disparados 256 tiros nesse veículo, que tinha um outro veículo igual, em fuga da polícia. Eles confundiram e acabou acontecendo tudo isso aí. Vamos falar que de repente, não é isso aí, porque o exército não pode fazer. Tudo bem, pode falar o que quiser. Foram disparados 256 tiros. É fato. 84 atingiram aí o veículo. É fato. O músico foi assassinado por esses soldados, cabos, sargentos. É fato. Mas o que não é fato é que 256 tiros atingiram o músico, né? Vamos lá então. Os militares foram presos pelo crime em Guadalupe, zona norte do Rio. Segundo a denúncia, eles dispararam 257 tiros de fuzil e pistola. 62, de acordo com o laudo, atingiram o carro onde estavam o músico Evaldo Rosa dos Santos e a família.
Eles iam para um chá de bebê. O catador de material reciclável, Luciano Macedo, tentou ajudar a família. Ele também foi atingido e morreu dias depois. Hoje, José Barroso Filho votou pela libertação de 8 dos 9 presos com o cumprimento de algumas medidas cautelares, como o recolhimento domiciliar das 8 da noite às 5 da manhã. Apenas o segundo-tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo, que era o chefe da operação, continuaria preso. Segundo o ministro, se fosse solto, ele poderia prejudicar a produção de provas e poderia coagir os outros investigados por ser um oficial. A ministra Maria Elizabeth Teixeira Rocha foi a única a defender a manutenção da prisão de todos. Qualquer um, independente da posição hierárquica, pode ameaçar de causar... Deu para ver, inclusive, eles já foram soltos, né, esses soldados, cabos, nesse fato lamentável que aconteceu lá na cidade de Rio de Janeiro. A gente contesta a maneira que isso é colocado, né? A mesma notícia colocada de uma maneira diferente. É isso que a gente está querendo dizer aqui para vocês, né? Bom, vamos lá então, temos vários vídeos aqui ainda, o programa está acabando. O Gilmar Mendes, tempos atrás, está falando a verdade a respeito do plano de poder do Partido dos Trabalhadores tempos atrás. Foi a primeira vez que eu ouvi e vi aí o Gilmar Mendes falando verdade. Eu não sei o que aconteceu depois disso, que ele mudou totalmente a opinião dele. Mas vamos ver o que ele falou nesse vídeo. Achou o Gilmar Mendes aí, de óculos? Acha lá, Arthur. É evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito. Mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disto foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Evidente que a Lava Jato não estava... Bom, você viu aí que disse o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo aí, que ele mudou totalmente de opinião. Isso aí, você viu, saiu da boca dele, né? Palavras dele. Infelizmente para eles e felizmente para o Brasil, tudo isso foi descoberto, né? Daria para ficar aí no poder até 2000 e alguma coisa, com essa porcentagem toda aí. Bom, o tempo está curto. Essa aqui é legal também. A Justiça determina que Bolsonaro indenize a deputada... Indenize, é isso aí. A deputada petista Maria do Rosário e faça retratação pública em 15 dias. O atual presidente disse em 2014 que ela não merecia ser estuprada porque era muito feia, né? Aí eu não posso nem tecer nenhum comentário, que senão vai acabar sobrando para mim aqui nessa história. Eu aconselho você que tem alguma dúvida a respeito, que veja o vídeo no começo, no meio e no fim. O presidente Bolsonaro vai ter que pagar aí R$10 mil e fazer uma retratação pública em 15 dias. A Maria do Rosário, que é polêmica, como todo mundo sabe, juntamente aí com Gleisi Hoffmann, juntamente com a Jandira Fegali, juntamente com outros aí, batem sempre de frente, e a bancada da chupeta, que está sempre chorando na frente aí, tá aí a cidadã, né? A senhora Maria do Rosário, ok? Vamos lá rapidinho. Fake news. Vamos falar de fake news agora. Teve uma cidadã que utilizou aí da sua condição social, da sua cor da pele, acredito também que, para enganar todo mundo. Ela enganou aí o governador Alckmin,
Ela enganou o Pedro Bial, ela enganou a Fátima Bernardes, até a Rede Globo de televisão estava planejando fazer um filme para contar a sua história de vida. Ela que aos 14 anos, segundo ela, mas tudo isso foi desmentido depois, né? Entrou na faculdade, teve pós-graduação em Harvard, entre outras coisas. Mas vamos ver e você tira a sua própria opinião. Nós recebemos o secretário Valverde, o diretor da nossa ETEC em Franca, o Cláudio, a professora Laura Laganá e a professora Joana Félix, que é graduada pela Unicamp, tem mestrado, doutorado, pós-graduação em Harvard, nos Estados Unidos. Vou trazer mais uma, vou trazer a Joana D'Arc para sentar aqui com a gente também. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela, mais uma mulher vitoriosa, cheia de prêmios. Ela é professora de Química, são 57 prêmios em 30 anos de carreira. Você de aula de Química? Eu também. Se eu tivesse conhecido Joana D'Arc antes. Pós-doutorado em Harvard. Pós-doutorado. Tá, não. Aquilo lá, eu acabei de contar a história para ela do que aconteceu daquele diploma. Sim, mas é o que eu tô dizendo, tá no currículo Lattes da senhora. Sim, eu te falando. Eu coloquei no currículo Lattes, eu conversei com o professor à distância, eu te falando, o erro foi ter colocado que tem, mas eu tenho lá... trabalho realizado com orientação à distância. Mas esse professor, ele afirma que não teve contato, não reconhece a senhora. Esse professor que está sendo nomeado no diploma, ele deu uma declaração para o Estadão dizendo que não tinha orientado a senhora. Quem me orientou lá, eu preciso ver o nome que estava nesse diploma. Quem me orientou, ele faleceu em 2017. Foi o William Klemper, né? Ele te orientou. E assim, nas suas conversas com o William, a senhora chegou a gravar? Não tem nada gravado. Não tem nada formal. A senhora fez ou não o pós-doutorado em Harvard? Se foi à distância, então eu não fui aluna efetiva, não. Não fui aluna efetiva. Então a senhora não fez? Não, então digamos que não fez. Então a senhora mentiu no seu currículo Lattes? Não, eu tive orientação à distância. Então já agora, eu estou te falando agora, se isso não é válido, então quer dizer que não fiz. Se essa orientação à distância não é válida, tá levando para esse sentido, se a orientação à distância não for válida, então... A história contada pela esquerda era bonita. Uma mulher negra, pobre, entrou na universidade aos 14 anos de idade, concluiu o pós-doutorado em Harvard e se tornou professora no Centro Paula Souza, em São Paulo. A narrativa parecia tão inspiradora que a Globo Filmes até anunciou uma produção sobre a trajetória inspiradora de Joana D'Arc Félix de Souza. O Estadão decidiu investigar essa história de vida e descobriu que a maior parte dela é mentira. Ela não possui e usou um diploma falso para sustentar a informação de que era formada em Harvard. A cientista também afirmava em entrevistas e palestras que entrou na faculdade aos 14 anos, o que, segundo o jornal, ela agora reconhece não ser verdade. Após uma entrevista do Estadão com Joana, a professora enviou ao jornal um diploma com o brasão de Harvard e o título de pós-doutor em Química Orgânica. O Estadão encaminhou o documento à Universidade Americana, que negou tê-lo emitido. Harvard não tem diploma de pós-doutorado. Só depois de ser confrontada pelo jornal, Joana admitiu que o diploma era falso e alegou que ele fora produzido para uma encenação de teatro. Olha só, Augusto Nunes e José Maria Trindade. Eu já falei várias vezes aqui nesse programa que há segmentos da sociedade que são muito adulados pela esquerda, e aqui a gente trata todo mundo por igual, porque acredita que as pessoas merecem ser tratadas igualmente, sejam elas negras, brancas, gays, heterossexuais, índios, todo mundo precisa ser tratado com respeito, principalmente quando as pessoas estão cumprindo as leis. Agora, essa adulação excessiva acaba criando uma percepção e uma narrativa de que não existem pessoas que agem de má fé nesses segmentos da sociedade. E existem, como existem em vários segmentos, e é preciso reconhecê-las. Quer dizer, a maioria da população negra, pobre, ela é honesta, que a gente saiba, pelo menos, é honesta e rejeita as pessoas que agem de má fé, falsificando, por exemplo, documentos. Então é claro que é um caso individual de falsidade que precisa ser apontado e que não representa todo esse grupo.
assim como essa defesa generalista de todos os grupos acaba prejudicando muitas vezes algumas causas nobres. Augusto. É a canonização apressada, sempre oportunista, que a esquerda faz, né? Quer dizer, pega alguém que conta uma história de superação, né? Expressão tão usada aí, e aí passa a ser o modelo que só não se aplica a todo o grupo social, racial que pertence, porque por causa da maldade, da perversidade dos brancos capitalistas. E o mundo não é tão simples assim, é mais complexo, e essas coisas aqui acontecem. Veja como a turma embarca nessa aqui. Os repórteres do Estadão que checaram a história, eles começaram a achar estranho, começaram a achar que alguma coisa errada acontecia no momento em que perguntaram a idade dela. Quantos anos a senhora tem? Agora? Ela falou 37. Aí eles foram verificar a narrativa, foram comparar o que ela dizia numa palestra que eu ouvi, como tantos aqui, porque isso viralizou, e não cabia. A trajetória dela não cabia em 37 anos, mesmo ela dizendo que se alfabetizou foi alfabetizada com 3 anos, entrou na escola com 4, etc, etc. É o seguinte, o Roda Viva já tinha entrevistado, não vai pro ar, já entrevistaram, ninguém checou nada. Agora o Estadão descobriu, então tem um programa gravado, vários convites já tinham sido feitos a ela e agora estão suspendendo e recuando. Os brasileiros, os jornalistas estão descobrindo que é bom checar. É bom checar. A história dela é especialmente estranha porque ela tem uma trajetória boa, que podia dar até uma boa palestra se ela se limitasse às verdades. Sim, ela entrou, tendo nascido numa família bem pobre, ela entrou na faculdade, na Unicamp, mas não com 14 anos. E sim, como informou logo depois de os repórteres terem estreado a idade, a Unicamp falou, não pode, nunca entrou alguém aqui com 14 anos, ela entrou com 18, por exemplo. Então bastaria ela ter dito isso. Harvard, ela nunca esteve lá, não fez isso, e no entanto ela faz um trabalho lá em Franca, onde mora, que é um bom trabalho. Então, há também aí traços de mitomania, porque se você assiste ao vídeo, ela fala com uma convicção que ela estudou em Harvard, que é a própria do mitômano, né? Você acredita naquilo que você está falando. Eu conheço os jornalistas, ex-presidentes que são assim. São assim. O Lula acha que a Dilma tem visões espetaculares. O Lula, ele acha mesmo que ele é um novo Jesus Cristo, Mandela, Tiradentes, ele acha. É um outro tipo de mitômano que tem o pé no chão para roubar. Então essa moça, ela é aquele negócio que você constrói, né? Um mito que você constrói, exagera e embarca, deu no que deu. Zé Maria, o seu comentário, você caiu a conexão na hora que você ia completar o raciocínio. Bom, deu para você ter uma ideia, deixei até o final, que o pessoal da Rádio Jovem Pan, programa Pingo nos Is, com Felipe Moura Brasil e também Augusto Nunes e o José Maria, fazem esse programa de segunda a sexta-feira lá na Rádio Jovem Pan. Eu achei muito interessante. Bom, e com essas e mais outras, a gente encerra o programa de hoje, né? Espero não ter deixado muita gente nervosa, mas são verdades, a gente está mostrando fatos que a gente pega na internet com veracidade, empresas qualificadas, como Rádio Jovem Pan, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, entre outras coisas, né? O texto aqui é do Rogério Verzinhassi, jornalista também aqui da Rádio Notícia de Americana, e a gente traz aí o resumo das principais notícias contado dessa maneira aqui no SPN TV News, ok? Um ótimo final de semana para todo mundo, lembrando que esse programa vai ao ar também amanhã, sábado, e também na terça e quinta, não é isso? Terça e quinta também. Aí as notícias ficam um pouquinho velhinhas, mas na sexta a gente está de volta para trazer mais novidades para você, ok? Um ótimo final de semana, muito frio por aí. Tchau e até lá.